Muita gente me pergunta até quando é aceitável que uma criança use chupeta e mamadeira. Vamos começar pela mamadeira. A criança, realmente, depois do aleitamento materno, ela precisa se alimentar de alguma forma e a mamadeira é um excelente recurso. Mas, assim que ela aprende a tomar no copo, um líquido qualquer, água, um suco, qualquer coisa, a mamadeira perde a sua função. Na minha opinião, a idade certa para tirar a mamadeira é 2 anos e meio. Nessa idade, a criança ainda não viciou e ela entende perfeitamente que ela precisa começar a tomar no copo, na xícara, na caneca, etc. Tem muitos pais que dizem o seguinte: eu não consigo tirar a mamadeira do meu filho. Como assim eu não consigo? Quem é que manda, afinal, na história? Evidentemente que isso deve ser explicado para a criança. Então, a criança tem 2 anos e meio, ainda está tomando na mamadeira, mas já sabe tomar no copo. Os pais devem chegar até ela, olhando bem nos olhos, explicando com uma linguagem que a criança possa entender. Olha, a mamadeira é para o bebê que não sabe tomar no copo, você já tem 2 anos e meio, você já sabe tomar no copo, na xícara, a mamadeira estraga os seus dentes, e é verdade, né? A mamadeira é só para o bebê que não tem dente, os seus dentinhos vão ficar tortos se você ficar tomando mamadeira, então nós vamos agora passar para o copo. É importante que se faça um ritual de passagem, escolha um copo bonitinho, a criança mesmo vai escolher um copo que ela quer, com canudinho, ou enfim, aquilo que ela quer substituir, e mesmo que a criança reclame, se a criança falar, não, mas eu não quero, os pais voltam para a criança, olham nos olhos e dizem: eu acho que você não entendeu. Agora isso vai atrapalhar os seus dentinhos. Agora você não pode mais tomar uma coisa que é para bebê só. Então nós vamos tomar no copo. Ah, mas eu quero, eu quero. Não, então eu vou te explicar de novo. Agora não. E, evidentemente, que a criança pode ser que ela reclame, né, um dia, dois, e depois ela para. Mas é muito importante a firmeza, a ternura e a firmeza dos pais. Porque se eles voltam atrás, a criança sabe que se ela reclama um pouquinho e os pais cedem, ela vai ficar reclamando até ela conseguir aquilo que ela quer. E não é isso que nós queremos. Então, muita firmeza nessa hora. É importante os pais escolherem um final de semana, algo que ninguém precisa levantar cedo no dia seguinte, porque pode ser que a criança chore e fique sem dormir, alguma coisa assim, mas isso vai acontecer por uma noite ou duas no máximo. E muita gente me pergunta assim, mas isso não traumatiza a criança? Muito pelo contrário. A mamadeira, depois dessa idade, infantiliza a criança, não traumatiza. Como eu trabalho muito com crianças pequenas que gaguejam, às vezes os pais ficam com medo, achando que a criança vai traumatizar, que é uma coisa a mais para a criança, enfim, se sentir insegura, e isso não é verdade. É importante que a criança sinta que os pais têm o controle da situação e que ela tem limites, e isso faz com que ela se sinta segura. Por que é importante tirar a mamadeira até 2 anos e meio? Porque existe um padrão de deglutição até essa idade e depois esse padrão deve mudar para um padrão mais adulto, entre aspas, que seria o jeito que nós engolimos até hoje. Então, se a gente percebe um bebê bem pequeno e que sempre tem um bico na boca, né? Seja o bico da mamadeira, o bico da chupeta, a deglutição do bebê pequeno é diferente de uma deglutição adulta, digamos assim, onde a língua vai para trás. A língua não pode ir para trás porque existe sempre um bico. E muitos pais falam o seguinte: mas é uma mamadeira só por dia, são 5 minutos por dia, mas o padrão da deglutição não vai amadurecer se a mamadeira não for retirada. Então, esta é a época certa. 2 anos e meio, a criança já entende. Os pais podem dizer que vão dar mamadeira para alguém ou vão jogar no lixo. Tudo isso
ou dá para o Papai Noel, mas tudo isso na presença da criança. É importante que ela saiba que isso vai mudar dali para frente. E nada de esconder uma mamadeira para, no caso de a criança reclamar muito. Porque, como eu disse, né, se a criança percebe que é só ela fazer um pouquinho de manha, ela já tem de volta, os pais estão perdidos. Agora, a chupeta. Se o bebê aceita a chupeta nos primeiros dias de vida, ela não tem importância desde que ela... Não tem importância, eu digo assim, ela não é prejudicial desde que ela seja ortodôntica e ela até ajuda no desenvolvimento da sucção, mas também até essa fase, até 2 anos e meio no máximo. Não há também coisa que mais infantiliza uma criança de 4 anos, 5 anos com chupeta na boca. E nunca a chupeta para durante o dia, sempre à noite, na hora do sono. Porque também com a chupeta muito tempo na vida da criança, ela acaba atrapalhando essa deglutição e atrapalhando também o desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios dessa criança. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos que não fala o R brando, aquele R de cara, caramelo, ou o R do grupo consonantal, trem, três, prato, né, que é o erareri, não é o Ra é outro fonema. Né? Por que essa criança não consegue falar o R? Provavelmente ela não consegue vibrar a língua, ela não consegue fazer rrr. Por quê? Porque a língua está flácida, por causa de mamadeira e de chupeta. Então, para uma boa articulação, para uma boa aquisição do sistema fonêmico, tirar a chupeta e a mamadeira na hora certa. Se, por exemplo, aparece uma criança para fazer um tratamento de fono com essa queixa, que a criança não tem o R e ela ainda usa mamadeira ou chupeta, a primeira conduta é pedir para os pais tirarem a mamadeira e a chupeta, porque não adianta ficar fazendo uma terapia de fono se a chupeta e a mamadeira estão arrebentando essa musculatura. Então, é como dar 3 passos para frente e 2 passos para trás. Então, primeiro se tira a chupeta e a mamadeira e depois coloca no atendimento fonoaudiológico. Esse fonema R é um dos últimos a serem adquiridos no sistema fonêmico, mas até 4 anos ele até é esperado. Né? Não se precisa colocar, se for só esse o problema, não precisa se colocar em atendimento, mas sempre sem chupeta e mamadeira. Às vezes acontece, tira a chupeta e a mamadeira, a criança adquire o fonema. E mesmo que a criança fale todos os fonemas corretamente, né, para evitar também mais tarde um que a gente chama isso de ceceio, sempre tirar a mamadeira e a chupeta até 2 anos e meio. Podem fazer isso sem medo, porque eu garanto que ninguém vai ficar traumatizado por causa disso. Muito pelo contrário, isso vai ajudar no desenvolvimento emocional e físico dessa criança. Até a próxima!